E a historinha de hoje é O Príncipe e o Mendigo. Era uma vez dois meninos. Um deles era o príncipe Edward e o outro um menino de família bem pobre chamado Tom. Sua mãe era muito bondosa, mas o seu pai e a sua avó o maltratavam bastante. No entanto, ele não era um menino triste não, pois tinha um bom amigo, o padre Andrew, que o ensinava a ler e escrever. Tom gostava muito de livros de história, de reis e de príncipes que o padre lia para ele. Ele imaginava ser um príncipe de verdade e sonhava em conhecer um pessoalmente. Certo dia, Tom saiu para caminhar. De repente, ele avistou um grande palácio. Em um jardim, viu um menino vestido com trajes luxuosos. Era um príncipe de verdade. Tom colocou o rosto na grade do portão e um dos guardas o repreendeu com um forte apito. Mas o príncipe falou com ele e deu ordens para que ele deixasse Tom entrar. O príncipe Edward e Tom conversaram e durante a conversa o príncipe teve uma ideia. Pediu que Tom colocasse suas roupas de príncipe e ele colocaria as roupas de Tom. Rapidamente, Tom estava vestido de príncipe e Edward de mendigo. Os dois ficaram muito parecidos. Edward resolveu sair do palácio vestido com as roupas de Tom. E ninguém percebeu que ele era o príncipe Edward. Ele andou pela cidade e ficou com medo. Quando ele foi visto pelo pai de Tom, Edward foi arrastado para uma rua escura. Então, um homem, tentando defender o menino Edward, acabou levando uma surra do pai de Tom. Enquanto isso, Tom esperava a volta de Edward quando alguns escudeiros e camareiros chegaram e se inclinaram diante dele. Tom ficou assustado. Ao tentar se explicar, ninguém acreditou no que ele dizia. Todos acharam que o príncipe tinha enlouquecido, pois ele insistia em dizer que era um pobre mendigo. Doente, o rei Henrique VIII também não conseguiu acreditar no que o menino dizia. No entanto, depois de observar a forma como Tom comia e falava sem educação, o rei reconheceu angustiado que o filho estava mesmo louco. Todos no palácio foram proibidos de falar sobre o problema do príncipe. Então, agiam naturalmente, afinal achavam que ele estava louco. Já na casa de Tom, o pai dele pedia com deboche que Edward repetisse a história que ele contara, dizendo ser o príncipe de Gales, filho de Henrique VIII. No entanto, ao repetir, Edward só conseguiu fazer com que a avó e o pai de Tom gargalhassem ainda mais. A mãe do menino chorou muito, pois pensava que o filho havia enlouquecido mesmo. Porém, ao observá-lo, ficou confusa e desconfiada. No outro dia, o menino Edward ficou sabendo que o padre Andrew havia morrido. Ele era o homem que havia defendido o menino Edward. Ouvindo isso, o pai de Tom tentou agarrar o menino Edward, pensando ser seu filho. Mas Edward sumiu entre a multidão. Então, o pai de Tom tentou fugir com medo de ser preso. Em meio à multidão, Edward começou a gritar, dizendo que ele era o príncipe de Gales. No entanto, as pessoas ouviam o pobre mendigo e começaram a caçoá-lo e persegui-lo. Um homem comovido com a cena se aproximou e protegeu o menino. O homem Miles protegeu o menino, deu-lhe de comer e deu a triste notícia de que o pai Henrique VIII havia morrido. O menino chorou muito. Depois de um tempo, o homem Miles percebeu que o menino havia sumido. Então concluiu que ele teria sido levado pelo pai de Tom. Diante disso, Miles jurou que o encontraria, e assim o fez, ajudando o menino a escapar.
Tom sentia saudade de sua vida ao ar livre, de seus amigos, de suas brincadeiras, mas também gostava da vida que estava levando. Em um dia, num desfile, ele tomou um susto, viu sua mãe. Assustado, ele cobriu os olhos, então a mulher abriu caminho e, agarrando a perna de Tom, beijou-a e chamou de meu filho. Tom chegou perto de um homem nobre e confessou: aquela era minha mãe. Sentiu remorso, pois era um falso rei. Então, quando ia ser coroado, surgiu no meio da multidão um menino maltrapilho e sujo. Era Edward. Edward gritou dizendo que era ele o rei. Tom confirmou, e assim a coroa foi colocada sobre a cabeça de Edward. O rei Edward VI então apresentou Miles aos nobres e serviçais como um fiel amigo. Tom se ajoelhou diante do rei e recebeu elogios por ter sido um bom governante. Generoso, Edward prometeu vida tranquila à mãe e às irmãs de Tom. O pai de Tom desapareceu. O rei Edward VI governou com sabedoria e bondade, permanecendo na memória do povo como um grande soberano. Se você gostou do conteúdo desse canal, se inscreva, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações de novas histórias.